Coincidentemente, está sendo lançado um livro com todo vapor ao colapso do Robert Kurtz. Eu queria fazer a apresentação dele falando da introdução do livro. O livro tem textos inéditos, alguns da maior importância, já li o livro de sexta para cá, e tem também vários artigos da Folha de São Paulo, alguns também muito importantes, e uma linha de raciocínio muito interessante. Passa a leitura da parte inicial do livro. A normalidade capitalista está profundamente abalada nesta virada de século. Reviravoltas, explosões, decadências, esgotamentos. Nunca se viu tantos sims. A câmera. Tantas crises, tantas mudanças incontroláveis por todos os lados, em todos os âmbitos. Robert Kurtz e Roswitha, que dedicam a pensar sobre esses fenômenos, sobre o ciclo da negatividade, estão lançando uma nova revista Exit, que foi resultado forçado, objetivamente, pela expulsão da redação da revista Crise, da qual eles fundaram e sustentaram há 15 anos atrás. Eu gostaria que o auditório, antes que eu continuasse, o saudasse e expressasse essa solidariedade à motivação política de afastamento dos companheiros da redação. Por isso, sua crítica da sociedade da mercadoria está longe da hoje tão comum simulação da crítica, remetendo a boa e velha crítica marxiana da economia política ao núcleo duro das formas sociais fetichistas determinantes da socialização moderna. O valor do trabalho, a mercadoria, o dinheiro, o capital, o Estado. Ao mesmo tempo, perseguem o rastro negativo de transformações e abalos que tais formas fundamentais deixam nos diversos momentos e níveis concretos da vida social. O resultado é uma crítica social radical, autorreflexiva e historizadora, que permite, além de todo tipo de naturalização ou ontologização positiva, seja aberta, seja camuflada, e assim pensar as bases para o movimento prático de superação dessa sociedade. Talvez nessa frase resida o objetivo maior do seminário, ou seja, fazer uma discussão transcendente sobre essa situação de calamidade geral que o capitalismo está apresentando. Conosco, portanto, ansiosa disposição do companheiro Roberto Cruz. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores, caros amigos. Eu quero agradecer de coração pelo convite à Fortaleza e estou muito contente por poder falar hoje à noite para as senhoras e senhores e para vocês. O tema que me foi dado, crítica radical, crise e emancipação, é um tema muito exigente, mas evidentemente também um tema muito genérico. Por essa razão, eu preciso permanecer num determinado nível de abstração. Gostaria de começar com o problema da crise, pois no capitalismo, na sociedade do mercado mundial, a crise é algo que objetivamente chega em nossa direção. A crise é algo que nós estamos sofrendo, a crise é algo que nós, num primeiro momento, não podemos controlar. Isso não vale apenas para pessoas normais e para aqueles que mais sofrem com isso. Isso vale também para os fazedores capitalistas, para os políticos, para os aparentemente todo-poderosos, pois a crise é essa objetividade falsa da objetividade na qual vivemos e na qual essa objetividade falsa se manifesta como um fenômeno. Bem, de início, eu gostaria de redefinir o conceito de crise. Creio que hoje estamos diante de uma crise de nova qualidade. A crise não é nada de novo. Há 200 anos, o capitalismo produziu sempre de novo crises. Mas essas crises já são
um fenômeno paralelo, quase normal, da modernização. Essas crises até agora sempre foram nada mais do que meras interrupções no desenvolvimento cada vez maior do capitalismo. Foram crises em meio à história da modernização. Foram crises ou conjunturais, as crises menores, as crises mais fracas, ou foram crises estruturais. Mas os estruturais apenas no sentido de que uma velha estrutura do capitalismo era substituída por uma outra nova estrutura do capitalismo. As grandes rupturas estruturais em meio a essa história da modernização coincidem, grosso modo, com as assim chamadas revoluções industriais, quer dizer, com as transições da manufatura artesanal até a máquina do vapor. Esta foi uma grande crise. Uma outra transmissão foi a transição da máquina a vapor ao motor de combustão, a industrialização, o Fordismo. Também aqui houve grandes crises. As crises nessas transições sempre tiveram a sua causa no fato de que uma determinada estrutura antiga da indústria se via desvalorizada. A acumulação do capital não podia mais ser mantida por essa estrutura, mas a nova estrutura, as novas indústrias ainda não estavam suficientemente desenvolvidas para poder continuar com a acumulação, e neste espaço intermediário ocorriam as crises estruturais que se mantinham até o momento em que as novas estruturas, as novas indústrias estavam em condições para sustentar a acumulação do capital. As consequências eram consideráveis nessas rupturas estruturais. Ocorria desemprego em massa, havia múltiplas formas de desestabilização social, mas sempre o processo de valorização do capital acabava se reiniciando, acabava engatando, sempre com base na respectivamente nova indústria. Por esta razão, tanto entre os ideólogos burgueses quanto na esquerda, surgiu no decorrer dessa história a convicção de que as coisas haveriam de continuar sempre. Surgiu a opinião de que o capitalismo poderia puxar-se para fora do atoleiro pelos seus próprios cabelos, superando todas as crises. E também hoje espera-se, há quase 20 anos, espera-se que alguma estrutura nova, seja ela de natureza industrial, seja ela ocorra ela no setor de serviços ou no setor da internet, das novas tecnologias de informação e comunicação. Espera-se que surja uma nova estrutura, uma nova tecnologia que deixe que essa velha história se reinicie novamente. Enquanto no passado essas crises eram meras interrupções na história da modernização, iniciando-se assim uma nova era de acumulação do capital. Enquanto isso acontecia, as crises eram também crises que não entravam com suficiente profundidade no capitalismo, enquanto não se tratava de crises categoriais. Eu estou introduzindo com isso um novo conceito. Em outras palavras, essas crises do passado não afetaram as formas básicas da sociedade capitalista, essas formas nas quais se move a vida, a acumulação, a política. Elas não questionaram essas formas básicas. Por esta razão, a crítica em toda essa história da modernização não questionou essas categorias. E quais são essas categorias? São os conceitos fundamentais da socialização capitalista. Os conceitos do trabalho abstrato, como Marx denominou, os conceitos de valor, mercadoria, dinheiro, mercado mundial, Estado, nação, democracia, direito, política, e não em último lugar também a construção social do masculino e do feminino, quer dizer, a relação
entre os gêneros, tal como concebida pela burguesia. Eu digo que se trata de categorias fundamentais, porque não se trata apenas de conceitos fundamentais da sociedade moderna, no sentido de uma reflexão do pensamento teórico. Trata-se, ao mesmo tempo, de conceitos da realidade, então, de categorias reais, nas quais a vida prática transcorre no capitalismo. Trabalho e política não são apenas conceitos de reflexão, são categorias reais do processo de vida do capitalismo. As crises anteriores, bem como a história da modernização, lá onde essa história era bem sucedida, moviam-se sempre em meio a essas categorias. As categorias eram, portanto, evidentes per se, eram pressupostos que não eram questionados. E como as crises levavam sempre a um novo surto de acumulação de capital, essas categorias nunca foram questionadas na prática. Diferentemente, e com isso chegamos ao conceito da nova qualidade de crise, hoje as coisas são diferentes. Na crise atual, a situação é outra. Na crise global, na terceira revolução industrial, com base nas novas forças produtivas da microeletrônica, nós estamos lidando com um novo tipo, uma nova espécie de crise. Acontece que por meio dessas novas forças produtivas, esgota-se pela primeira vez na história da modernização a capacidade do capitalismo de compensar a crise e de iniciar uma nova era de acumulação. Essa nova força produtiva torna supérflua a mão de obra humana numa proporção que impede que essa mão de obra seja reintegrada na indústria. Quer dizer, mais mão de obra, mais força de trabalho torna-se supérflua do que a reabsorção nos mercados industriais pode compensar. Isto é uma coisa absolutamente nova. No passado, o desemprego maciço sempre foi reduzido depois do término das crises, porque as novas indústrias, as novas tecnologias acabavam levando a uma situação na qual a força de trabalho, a mão de obra, pudesse ser reabsorvida e não apenas e não se reaproveitava apenas a mão de obra antiga, mas, pelo contrário, havia uma demanda de mais mão de obra. O capitalismo expandia a regiões cada vez novas do mundo e ele se expandia também nos próprios países desenvolvidos, onde, por exemplo, as mulheres na Europa, na América do Norte, passaram a ser inseridas, absorvidas pelo trabalho assalariado na indústria. Isto passou. O novo desemprego maciço não vai terminar mais. Ele não vai regredir, muito pelo contrário. O ciclo conjuntural mudou. De ciclo a ciclo, o desemprego estrutural, como desemprego maciço estrutural, como se diz hoje, está aumentando. Há cada vez mais pessoas neste mundo que, do ponto de vista do capitalismo, são supérfluas. E não podemos vislumbrar uma nova era de acumulação. Não existe uma nova indústria que seja suficientemente intensa em matéria de aproveitamento do trabalho. Muito pelo contrário, as novas forças produtivas da microeletrônica estão de ano para ano, entre mentes quase de mês para mês, liberando um contingente cada vez maior de pessoas sem reabsorver essas pessoas no mercado de trabalho. Há um segundo aspecto nessa nova qualidade da crise econômica, a saber, a maioria dos países da periferia capitalista que na época passada do Fordismo, do crescimento do setor automotivo na segunda metade do século XX, essas pessoas que ainda tinham a esperança de um desenvolvimento, de entrarem na industrialização
e não apenas como pessoas particulares, mas como sociedades inteiras. Essas sociedades que imaginavam entrar integralmente no mercado, essa esperança também passou. A maioria dos países periféricos simplesmente não conseguem gerar capital monetário suficiente para financiar o crescimento e a modernização das suas indústrias com as novas forças produtivas da microeletrônica. Somente alguns poucos setores logram fazer isso. Então, nós não temos mais aqui um desenvolvimento de toda a sociedade. Por esta razão, no mundo inteiro, indústrias que, do ponto de vista técnico, ainda são intactas, mas que não estão no padrão atualmente vigente da produtividade microeletrônica, essas indústrias estão simplesmente caindo aquém do patamar mínimo de rentabilidade, sendo fechadas passo a passo. Existe, por assim dizer, uma reversão do desenvolvimento, uma desestabilização do desenvolvimento, uma reversão, pois essas indústrias não são mais competitivas. Por um lado, temos o fenômeno do desemprego maciço, graças às novas forças de produção. Por outro lado, temos um número cada vez maior de países no mundo que não conseguem aplicar essas novas forças produtivas por falta de capital monetário. Então, a indústria inteira, ou grandes partes da indústria, são fechadas porque a rentabilidade não existe mais. O resultado dessa crise econômica de nova qualidade é uma ruptura estrutural no desenvolvimento capitalista que não se assemelha mais às antigas rupturas estruturais, mas que assinala algo como um fim histórico, uma barreira absoluta desse desenvolvimento. Pela primeira vez na história do mundo moderno, pela primeira vez na história do desenvolvimento capitalista, a categoria fundamental do trabalho abstrato é questionada, mais especificamente pela dinâmica do próprio desenvolvimento capitalista. E este é um acontecimento inteiramente prático. O trabalho abstrato, como dizia Marx, é a substância do próprio capital. Se o desenvolvimento cego das forças produtivas microeletrônicas acabam minando a substância do capital, então devemos afirmar o capital está se dessubstancializando a si mesmo. E como Marx já escreveu isso há 150 anos, então o capital torna-se a sua própria barreira. O capital torna-se obstáculo de si mesmo, pois pela sua essência ele se apoia no aproveitamento do trabalho humano e, por outro lado, ele torna o trabalho humano supérfluo em virtude do desenvolvimento cego das forças produtivas. Então, uma categoria central do próprio capital, o trabalho abstrato, que se apresenta como valor, como processo de valorização, essa categoria central do próprio capital é questionada e destruída pela terceira revolução industrial. Por esse motivo, temos, conforme eu penso, uma crise de nova qualidade. Essa crise é uma crise de categorias. A crise hoje acaba tomando conta da categoria central do próprio capital. Não se trata mais de uma crise superficial que possa ser compensada, recompensada e desembocar numa nova era de acumulação do capital, pois, neste caso, a nova massa da força de trabalho poderia ser utilizada, mas justamente este não é o caso. Ora, se uma categoria central do moderno sistema produtor de mercadorias, aliás, capitalismo, está caindo, está sendo destruída pela própria evolução do capitalismo, então todas as outras categorias também devem cair como pedras num jogo de dominó. Pois
as categorias individuais desse sistema que são para nós tão evidentes como o ar que respiramos. Afinal, nós fomos socializados para usar essas categorias: trabalho, valor, dinheiro como mercadoria, Estado, política, democracia. Tudo isso não representa categorias individuais, mas tudo isso forma um nexo no qual uma categoria depende de outra. E Marx já denominou esse nexo social das categorias modernas do capital, cujo centro é o trabalho abstrato. Marx denominou isso sistema fetichista, sistema de fetiches. Isso pela seguinte razão: esse sistema se baseia no fato de que as pessoas não regulam conscientemente as suas próprias condições de vida, não controlam tudo isso. As formas sociais, muito pelo contrário, adquiriram uma independência. Daí essa estranha objetividade da qual eu falei no início. Normalmente, deveríamos supor o seguinte: objetiva é para nós a natureza, a primeira natureza com a qual nós estamos lidando. Aqui poderíamos falar com sentido de objetividade, mas o nosso próprio fazer, o nosso agir, as relações sociais das pessoas, que isso possa ser tão objetivo como processos naturais, produzindo crises sociais que levam ao nosso sofrimento, como se estivéssemos sofrendo catástrofes da natureza. Isso, no fundo, é um escândalo. É justamente isso que Marx denominou o fetichismo do mundo moderno, do capitalismo moderno, a saber, a existência de uma dinâmica cega, de uma autonomização das categorias sociais, que não existe mais nenhum controle sobre as próprias condições de existência e de produção da sociedade. Ora, enquanto esse sistema de fetiches pôde desenvolver-se, enquanto houve uma possibilidade das pessoas se acostumarem a essa objetividade falsa, o sistema funcionava mais mal do que bem, mas as pessoas conseguiam viver no nexo desses fetiches. Mas agora essa possibilidade termina com a nova qualidade da crise. Agora surgiu uma barreira, e é precisamente esse o problema que eu denomino crise categorial. As próprias categorias que até agora foram evidentes per se, elas entram em crise, são afetadas pela crise, tudo isso partindo da crise do trabalho abstrato. Eu gostaria aqui de falar de um aspecto, pois à medida que eu compreendi a discussão daqui, isso sempre foi muito importante. Uma outra crise é a crise da política. O que significa crise categorial? A política, no fundo, não passa de um determinado modo de regulação social, mas com base no trabalho abstrato, com base na valorização do capital de uma dinâmica cega que não pode ser influenciada pela política. Então, não se trata de uma regulação das condições sociais. A política, na sua essência, só pode reagir aos processos do mercado, aos processos da valorização do capital, ao dinamismo cego da evolução das forças produtivas. Ora, se o mecanismo sistêmico interno já não mais funciona, quando a nova qualidade da crise consiste no fato de que não se trata de uma crise passageira,
de que essa crise não vai suscitar uma nova época da acumulação, de que não vai voltar uma nova estrutura industrial que pudesse absorver as pessoas como mão de obra. Então, a capacidade da política de regular esse sistema acaba se esgotando. Então, a categoria da política entra em crise, assim como a categoria do trabalho abstrato. Na prática, isso hoje se dá graças ao processo da globalização. Pois, a crise subjacente, existe essa crise da categoria do trabalho abstrato, como o aproveitamento, a valorização capitalista chega ao seu limite. Os gerentes, os empresários procuram reagir, decompondo as unidades de uma empresa, fazendo terceirização, outsourcing, como se diz em inglês, decompondo uma empresa em diferentes peças funcionais que podem ser disseminadas por diferentes regiões do mundo e dispersadas por diferentes regiões do mundo. Mas isso significa que a própria valorização do capital acaba escapando a um espaço transnacional, para o espaço transnacional de uma gestão de empresas que não tem mais chão nacional e, portanto, escapa a capacidade regulatória de um Estado nacional. Com isso, e este é um efeito secundário não intencionado, pois ninguém quis isso, ninguém desejou isso, com isso, o capital na crise subtrai-se a possibilidade da regulação política. A crise categorial do trabalho torna-se, assim, necessariamente a crise categorial da política. Sem regulação política, porém, não se pode, no longo prazo, fazer funcionar o mecanismo do mercado, embora os ideólogos neoliberais estejam dizendo há 20 anos o contrário. Mas eu gostaria de retornar a essa ideia que já foi enunciada antes. As categorias individuais, as categorias funcionais desse sistema constituem um nexo. Dependem uma das outras. Não existe economia sem política. E se a capacidade funcional, a capacidade de funcionamento da política se esgota, então a capacidade de funcionamento do mercado também se extingue duradouramente. Em outras palavras, essa crise categorial deverá estender-se. Na verdade, ela já se estendeu, ela abrange cada vez mais as formas sociais da própria vida, da valorização do capital, partindo do centro da crise da capacidade não mais existente de aproveitamento do trabalho pelas novas forças produtivas. Ora, quero assim passar ao segundo tópico da minha conferência, a questão da crítica. Crise categorial, eis uma coisa nova. Todas as crises do passado, e esta foi a primeira tese da minha conferência, todas as crises do passado ainda se moveram no âmbito interno dessas categorias. Agora estão chegando aos limites dessa categoria. Agora existe uma nova qualidade de crise. Portanto, deve haver também uma nova qualidade da crítica. Na verdade, essa é uma consequência apenas lógica. Ora, podemos com certeza dizer o seguinte: algo como uma crítica categorial do sistema do trabalho abstrato, isso, em princípio, é possível desde que esse princípio existe, desde que ele se consolidou em meio a um processo histórico, pois o trabalho abstrato, mesmo onde ele já funcionou, sempre foi uma relação caracterizada por coações, sempre foi algo a qual as pessoas precisavam subordinar-se, entregar-se. Onde esse sistema iniciou, onde começou a industrialização no fim do século XVIII, no início do século XIX, também na Europa,
houve resistência por parte das pessoas. Elas ficavam desesperadas diante da ideia de trabalhar em regime heteronômico, num espaço que não mais controlavam. Quer dizer, essa alienação que fez o jovem Marx dizer que no trabalho o trabalhador está fora de si, ele não está na sua vida. Nós nos acostumamos a isso num processo de 200 anos, mas se nós pensarmos exatamente sobre isso, nós sabemos que esta não é a nossa vida. No tempo em que nós estamos entrando nesse espaço funcional da gestão de empresas, nós precisamos, por assim dizer, entregar a nossa vida, entregar a nossa qualidade humana no vestiário. Nós precisamos nos transformar em robôs funcionais para que o dinheiro se transforme em mais dinheiro ainda. Ora, como a crise atual está sendo tão profunda, esse imperativo da economização total da vida transformou-se num imperativo que é simplesmente descarado, que não quer omitir nada. Quando o espaço de jogo se torna cada vez menor, então a pretensão se torna cada vez mais totalitária. Essa pretensão totalitária de tomar conta da vida inteira. Em princípio, isso foi a lógica do sistema desde o começo. Sempre houve tentativas de muitas pessoas de subtrair-se, de fugir aos constrangimentos desse sistema. Apesar disso, essa crítica categorial não existiu, ou melhor, ela não foi retomada na praxis social. Karl Marx, no fundo, formulou apenas primeiros enfoques com o seu conceito de fetichismo, com a sua análise da valorização do capital, no sentido de uma objetividade cega que irrompe selvagemmente sobre as pessoas. Também na sua representação do sistema que esse trabalho abstrato representa, que esse sistema no qual as pessoas foram inseridas, como Marx expressou, quase que por tortura. Apesar disso, a crítica de Marx foi uma crítica que ele mesmo não levou até as últimas consequências. Foi uma crítica, ao mesmo tempo, que não foi absorvida pela praxis social. Por que ela não foi absorvida? Pois, à medida que as pessoas interiorizavam esse sistema, à medida que elas se acostumavam a viver nesse sistema, sempre ficavam fixadas no próximo passo do desenvolvimento, elas não podiam pensar de forma radical. Os enfoques teóricos de Marx na direção de uma crítica categorial, esses enfoques no início apenas ficaram na gaveta. O movimento operário clássico não sabia o que fazer com a crítica do trabalho abstrato, com a crítica do fetichismo. Por quê? Porque ele se articulou de outra forma. A crítica do movimento operário clássico, no fundo, foi uma crítica que era, como eu diria, imanente às categorias. Então, os males do capitalismo, que eram claramente sentidos, esses males deviam ser curados por um desenvolvimento e aperfeiçoamento do próprio capitalismo. Esta foi a ideologia oficial do liberalismo desde o começo. Quando havia crises, quando surgia o desemprego, ou quando havia problemas no trabalho abstrato, no próprio trabalho abstrato, por exemplo, quando havia muitas horas extras, condições miseráveis de trabalho, então a ideologia burguesa sempre dizia: tais males podem ser superados à medida que o próprio capitalismo se desenvolver e aperfeiçoar. De certa forma, a crítica clássica ao capitalismo era muito semelhante. A crítica do capitalismo pela esquerda também não era uma crítica categorial, ela era também parte integrante dessa história da modernização. Em outras palavras, a clássica crítica antiga do capitalismo não se referia às suas categorias, muito pelo contrário. Tomemos apenas as categorias da política. O movimento operário organizava-se na forma da política.
o movimento operário acreditava que esta era a forma suprema da organização pessoal humana. Foram fundados partidos políticos também pelo movimento operário e o objetivo perseguido correspondia a isso. Era um objetivo imanente. No fundo, os trabalhadores não queriam outra coisa senão o reconhecimento no chão desse sistema. Os assalariados clássicos queriam ser reconhecidos como sujeitos, como cidadãos, como sujeitos do direito burguês, como pessoas que podem sim vender a sua pele no mercado, mas que querem poder fazer isto numa forma jurídica válida. Então, tratava-se de superar determinadas barreiras estamentais, tratava-se de superar formas tradicionais jurídicas que não correspondiam ao trabalho assalariado moderno. O reconhecimento dos assalariados enquanto sujeitos do direito do Estado e da democracia, isso significava, ao mesmo tempo, integração dos assalariados nesse sistema. Aqui, a forma da política era perfeitamente adequada, mas que essa forma era uma forma categorial do capital, que a política é um modo burguês. Isso não estava na consciência das pessoas, isso nem podia entrar na consciência das pessoas. Mas, claramente, essa imanência categorial foi, como todos bem sabemos, no conceito do trabalho. O conceito do trabalho abstrato em Marx, que no fundo é um conceito crítico, esse conceito foi positivamente interpretado pela crítica operária clássica ao capitalismo. Imaginava-se o seguinte: o trabalho abstrato é algo transhistórico, algo meta-histórico. O trabalho é justamente isso que é necessário para que as pessoas produzam bens necessários para sobreviverem. Isso já aconteceu na Idade da Pedra, isso aconteceu nas sociedades agrárias antigas, e em algum momento se pensou, bem, vamos fazer isso também no capitalismo. O trabalho deve libertar-se do capital. Ora, o fato do trabalho ser um estado de agregação do próprio capital, o fato do trabalho abstrato ser a substância do capital, como Marx disse, isso estava fora da consciência da sociedade. A ideia de que o trabalho não faz nada senão produzir bens desconsiderou completamente que o trabalho nessa abstração, assim como no dinheiro, a gente não vê no conceito de trabalho o que é produzido para que fim. No fundo, não importa o que se produz, pode-se produzir também bens destrutivos. Ou o trabalho é encerrado, assim, por exemplo, onde necessidades prementes de sobrevivência exijam o trabalho. Então, a abstração do trabalho revela um nexo inteiramente distinto, a saber, a transformação de energia humana em dinheiro, o processo de valorização do valor, como Marx o denominou. Então, o trabalho, a abstração, trabalho, como Marx o formulou, é a categoria central do próprio capitalismo. Podemos, eventualmente, pensar agora o que isso significa, imanência categorial. A crítica clássica ao capitalismo não só pensou nas categorias do próprio capitalismo, mas também agiu praticamente nas categorias do capitalismo. Isso foi possível enquanto o capitalismo passava por uma história evolutiva na qual indústrias sempre novas e estruturas sempre novas se sobrepunham a indústrias e estruturas antigas. Numa evolução na qual sempre vinha um novo surto evolutivo que podia ser criticado pela crítica à esquerda do capitalismo, sem que fosse necessário questionar as próprias categorias. Poderíamos dizer nos seguintes termos: a crítica tradicional ao capitalismo estava ela mesma presa às categorias do capitalismo. O que se criticava, no fundo, não era a forma social.
as formas sociais nas quais todo esse sistema se move. O que se criticava apenas eram os proprietários em termos jurídicos, os dominantes. Acreditava-se, se nós trocarmos o quadro de pessoal dos dominantes, se colocarmos pessoas que pensam como nós no poder, então nós podemos encaminhar possibilidades mais humanas. Então podemos fazer nessas categorias capitalistas algo que não é capitalista. No fundo, isso é um paradoxo. Hoje, esse tipo de crítica ao capitalismo, que é muito superficial, se torna obsoleta. Essa crítica se torna obsoleta precisamente pois não existe mais novos desenvolvimentos. A crise categorial agora exige também uma crítica categorial. E aqui a esquerda, num primeiro momento, se vê paralisada, pois essa ideia da crítica categorial se afigura como algo impossível, algo no sentido utópico, no mau sentido do termo. É como se nós questionássemos o ar que estamos respirando, ou o clima, ou a natureza. Pois essas categorias entre mentes foram interiorizadas por todos nós. Não apenas na consciência das massas, na consciência normal, mas também na consciência da reflexão teórica, na consciência da ciência e, evidentemente, também na consciência da crítica do capitalismo pela esquerda tradicional. Essa crítica nunca conseguiu transcender essas categorias, e é justamente isso que hoje é necessário. Já não basta mais ser reconhecido no chão desse sistema, reconhecido como sujeito do direito, do Estado, da democracia, que se possa votar, que se possa ir à barra dos tribunais, que se possa celebrar contratos de trabalho, que exista a liberdade de fazer coalizão, de fundar sindicatos, ou no sentido das nações pós-coloniais periféricas, que as sociedades sejam reconhecidas como sujeitos econômicos do mercado mundial, que elas possam concorrer por conta própria neste mercado, que elas tenham um Estado nacional próprio. Tudo isso agora tornou-se destituído de objeto, pois, do ponto de vista histórico, o que foi inicialmente o objetivo, ser reconhecido nessas categorias da modernidade, isso agora significa, nas condições da crise categorial, que as pessoas precisam se suprimir a si mesmas, precisam adaptar-se às leis cegas do sistema, afinal elas são reconhecidas, são sujeitos reconhecidos, logo precisam adaptar-se às leis dessa sociedade de fetiches. Isso significa para os sujeitos das economias nacionais que as suas próprias indústrias novamente devem ser fechadas de acordo com as leis da rentabilidade econômica, devem se entregar aos ditames do mercado mundial. Essa função da auto-opressão, da autossupressão, que é o outro lado da medalha do reconhecimento, se torna agora eficaz no processo da crise categorial. Eu já disse antes, a esquerda, e eu vejo isso sempre de novo, não apenas em discussões no Brasil ou em outros países da periferia do mercado mundial, isto vale também para a Europa, isso vale de qualquer jeito para os Estados Unidos. Eu vejo que a esquerda simplesmente está paralisada, que ela recua diante dessa crise crítica categorial. Ela tem medo de não ser mais compatível com a consciência das massas. Embora a crise
atinja essa consciência das massas. Alguns pensadores de esquerda optaram, por assim dizer, pela fuga para trás. Em alguns que, felizmente, constituem uma minoria, isso vai tão longe a ponto de eles imaginarem o ressurgimento da sociedade agrária, mas isto, em termos românticos, pessoas dizem, não, essa história da industrialização, no fundo, foi um engano e levou a humanidade a esse beco sem seguida, mas esta é uma minoria de pessoas que pensam assim. Eu acho que não podemos retornar à sociedade agrária, mas o grosso da esquerda não faz essa fuga para trás, não. Prefere retroceder à época depois da Segunda Guerra Mundial. Prefere retornar à regulação política. Querem continuar como se trabalhou até agora, querem escapar à crise categorial. Querem fugir a ela. Ora, podemos ver sempre de novo que os partidos políticos ditos de esquerda, mesmo se esquerda é apenas uma palavra, porque no fundo não significa mais nada, que esses partidos necessariamente desapontam, desilusionam, pois sob as novas condições de uma crise categorial da política, no fundo, qualquer partido só pode desapontar. Isso não tem a ver com a maldade dos políticos ou com o fato dessas pessoas serem pessoas subjetivamente más, moralmente condenáveis. Isso tem a ver com o fato de que a capacidade de funcionamento do modo da política se perdeu. Por esta razão, qualquer partido político só pode desapontar. Mas a esquerda está acostumada. Eu vi isso agora em discussões em São Paulo. As pessoas estão insatisfeitas com o PT, com o partido no qual muitas pessoas apostaram. E qual é a consequência? Não a crítica categorial da própria política como ela seria necessária, não. As pessoas querem fundar simplesmente um novo partido político que seja melhor do que o PT. Eu tenho a impressão que na Europa temos discussões muito parecidas. Eu tenho a impressão de que não existe mais concepção, existe apenas uma coação à repetição. As pessoas querem simplesmente continuar e acabam perdendo a referência à realidade. Isso tem a ver também com a análise da crise. A mesma esquerda que não tem disposição, inclusive não tem a vontade de avançar na direção da crítica categorial, essa mesma esquerda também não quer saber, ou não quer ouvir falar de crise categorial. Esse nexo evidente é um nexo evidente, salta aos olhos. Essa crise categorial, em outras palavras, é desmentida. É um absurdo, mas vemos que justamente aqueles esquerdistas que achavam que o capitalismo chegaria a barreiras que se poderia transcender o capitalismo, justamente essa esquerda espera agora que haja um novo surto desenvolvimentista do capitalismo, pois se quisermos continuar pelo jeito antigo, se nós quisermos enganar-nos com respeito à necessidade de uma crítica categorial, então o capitalismo também deve continuar, então deve surgir uma nova era de acumulação. Por isso as pessoas dizem o capitalismo de uma ou outra forma sempre deu a volta por cima e ele agora vai também dar a volta por cima. Muito recentemente a maravilhosa New Economy, nova economia, acabou fracassando. Todas as reflexões no sentido de que poderia haver uma nova estrutura toda a esperança no sentido de uma nova época de acumulação acabaram provando nos últimos 20 anos não serem mais do que bolhas de sabão. Aqui eu acho um pouco estranho. Se essa esquerda que não quer saber nada da crise categorial, se essa esquerda diz pessoas que defendem a crítica categorial são objetivistas, pessoas assim não querem crer
que, mediante o esforço subjetivo, se possa novamente pôr em marcha a acumulação do capital. Ora, aqui também se diz, objetivismo é o seguinte. Eu afirmaria, por exemplo, que o capitalismo está se destruindo a si mesmo. Ora, se ele mesmo se destrói a si mesmo, nós não precisamos fazer nada. Então, nós podemos assistir à nossa libertação do capitalismo pela televisão. Isso seria objetivismo. Eu acho que aqui nós estamos diante de uma confusão semântica muito grande, porque crise não é sinônimo de emancipação. Crise é o que acontece do lado objetivo. Crise é aquilo que nos assola, que salta sobre nós, que segue do fetichismo da sociedade moderna, essa objetividade falsa. Agora, a emancipação não funciona de per se. Ela não pode ser objetiva. A emancipação é algo que nós mesmos precisamos fazer. E, nesse sentido, pensar em termos de emancipação, agir em termos de emancipação, aqui nós precisamos aproximarmos dessa crítica categorial. Eu sempre repito isso, pois trata-se de um conceito importante. Nós precisamos encarar esse desafio, nós precisamos reunir a coragem para dizê-lo com clareza e não fugir ao desafio. Essa acusação de objetivismo, eu acho que eu devolveria àqueles que me acusam disso, pois aqueles que me acusam de objetivismo esperam que o próprio capitalismo experimente uma nova evolução objetiva para que consigam conseguir trabalhando com a crítica clássica do capitalismo, quer dizer, abaixo do nível da crítica categorial. Então, essa acusação eu devolvo. Quem é objetivista são precisamente aquelas pessoas que esperam que o capitalismo tenha uma nova esfera de acumulação que permita que continuemos com os métodos antigos. Com isso chego ao terceiro e último tópico, a questão da emancipação. Eu já dissera no início da minha conferência que preciso argumentar num determinado nível abstrato. Ora, isto envolve grandes dificuldades. Precisamos admiti-lo, que poder pensar essa crítica categorial, isto já configura uma dificuldade. Não é uma coisa que se pode fazer assim, como quem tira um pombo da cartola, ou uma carta da manga. Não se trata de categorias da reflexão teórica com relação às quais se possa dizer essas categorias são erradas, agora vamos abandoná-las. Afinal, trata-se de categorias reais da nossa própria vida. Toda a nossa vida processa-se nessas formas sociais. Essas categorias não são outra coisa senão determinadas formas sociais historicamente surgidas. Nós nos acostumamos a essas formas, elas se tornaram tão evidentes per se para nós como o ar que respiramos e o clima em meio ao qual vivemos. Em outras palavras, a superação do moderno sistema fetichista não é já uma campanha ganha se nós apenas desenvolvemos algumas palavras de ordem e dizemos somos contra o fetichismo. Com isso nós apenas fazemos uma afirmação abstrata. Não. Nós temos de desenvolver essa crítica categorial. Nós precisamos primeiro conhecer, saber o que está acontecendo. Depois precisamos iniciar um desenvolvimento tanto no pensamento teórico como na ação prática. Quer dizer, o velho problema do caminho e do objetivo, da meta, esse problema também existe nesse novo patamar da crise categorial e da crítica categorial. Se nós quisermos evitar que essa crise categorial desemboque na barbárie, e de momento tudo indica que isso vai acontecer em todas as partes do mundo, inclusive no centro do capitalismo, nos países centrais. Se quisermos evitar isso, nós precisamos envidar um esforço de natureza emancipatória, um esforço que leve a sério esse problema de caminho e meta, e que pense até as suas últimas consequências esse problema.
A crítica, no primeiro momento, é algo negativo. A crítica ainda não configura, não representa a nova sociedade, a outra sociedade que possamos desejar. Para que esse objetivo de uma nova sociedade, além do trabalho abstrato e da política, além do Estado e da nação, para chegar mais próximo desse objetivo, nós temos de enfrentar também as dificuldades. Temos de admitir que ainda não sabemos muita coisa e que é difícil descobrir isso. O caminho nessa direção, esse caminho está por ser encontrado e esse caminho não está já encontrado com uma crítica abstrata. Então, essa relação entre caminho e objetivo, caminho e meta, é o que a filosofia denomina mediação. Mediação é sempre um processo complexo. A mediação não transcorre em linha reta daqui até lá. Trata-se de um processo complexo marcado por muitos erros, com muitas experiências e sempre por reflexões teóricas novas. A crítica que leva esse problema a sério não pode ser reduzida a 2, 3 palavras de ordem. Quem trabalha com 2 ou 3 palavras de ordem não chega longe. Também creio não ser possível que esse outro mundo, esse novo mundo, além do trabalho abstrato e do dinheiro, seja realizado, por assim dizer, em miniatura, em projetos, em organizações, como se nós desenvolvêssemos em projetos e pequenas organizações programas, um germe que só precisaria crescer, desabrochar. A única coisa que funciona é uma transformação social radical, uma transformação que também tome conta dos recursos da sociedade. Ora, no momento em que estamos sem os recursos, inclusive sem as potências imanentes às forças produtivas, então nós ainda não podemos operar essa transformação radical. Nós não temos como fazer isso com os nossos recursos reduzidos. Nós precisamos fazer tudo isso sob as condições da terceira revolução industrial. Nós teríamos de dizer, inclusive, que nós temos de levar em conta a dimensão da sociedade mundial. Somente é possível se o mundo inteiro faz isso. Não se algumas poucas pessoas fazem a revolução em miniatura. Em outras palavras, o processo complexo da mediação não pode ser abreviado. Nós não podemos fazer de conta que o sistema moderno, produtor de mercadorias que se consolidou e formou em séculos e cujas categorias foram interiorizadas pelas pessoas, como se esse sistema pudesse ser derrubado da noite para o dia. Tal visão reducionista seria aquilo que o filósofo alemão Theodor Adorno chamou com razão de imediatidade falsa. Agora, de imediato, nada funciona. Tudo está mediado em nexos complexos de mediação. Então, a tarefa da crítica categorial consistiria em reescrever a história do sistema da modernização e encaminhar algo que seria uma contra-mediação. Nós precisamos recuperar criticamente todos esses nexos de mediação e essa passagem por essa história é um processo complexo. Isso faz parte também aquilo que Marx denominou a necessária autotransformação. Todos nós somos sujeitos do dinheiro e da concorrência. Para que possamos transcender essa condição, precisamos também tentar levar em consideração essa autotransformação. Não se pode dizer o capital está lá fora, são os poucos milhares de ricos gerentes empresários. O capital, de certa forma, também somos nós mesmos. As formas sociais estão profundamente ancoradas nas nossas cabeças. Constituem o modo pelo qual pensamos, agimos, inclusive na relação de gêneros, na prática, entre homens e mulheres. À guisa de conclusão, eu gostaria de exemplificar esse problema da imediatidade falsa em alguns tópicos. De início, na famosa relação
de teoria e praxis. Imediatidade falsa, isso significou no passado, quando a questão da emancipação ainda era feita, quando os movimentos emancipatórios se formavam sempre de novo em partidos políticos, enrijecendo assim tornando-se partes integrantes do sistema capitalista. Isso no passado significava que a teoria não era levada a sério, ou melhor, a teoria deveria submeter-se à praxis. A praxis era evidentemente a praxis política. A teoria crítica, no fundo, somente deveria legitimar o que já se fazia de qualquer jeito, sem teoria. Deveria fornecer apenas a fundamentação disso. Poderíamos falar aqui em teoria da legitimação, numa teoria que liminarmente não tem outra função, que só deve servir à praxis política. Eu penso que a crítica categorial significa o seguinte: deve-se reconhecer a relativa independência da teoria, deve-se reconhecer que existe que a relação de tensão entre teoria e praxis é necessária, pois a reflexão teórica que leva à crítica categorial, no primeiro momento, se contrapõe à praxis social. Ela não pode ser implementada de imediato, sem mediação. E na praxis, muitas coisas devem ser feitas hoje que ainda estão muito distantes dessa crítica categorial. É necessário, existe também uma luta pela sobrevivência, uma luta contra a barbárie, uma luta pelo dinheiro. Existe essa luta que é necessária, agora essa luta não é idêntica com a crítica categorial. Para que essa crítica se torne prática, faz-se mister um processo de mediação. Por esta razão, penso ser importante que essa relação entre teoria e praxis seja reconhecida, que existe essa tensão, que se suporte essa tensão, que não se estabeleça uma identidade de curto-circuito de teoria e prática, porque isso simplesmente não funciona. Necessita-se de um processo mais longo de mediação. Penso aqui que a crítica categorial sofreu, que nós temos que criticar a sujeição da crítica à praxis política. Devemos admitir que a crítica é uma tarefa independente. Deve-se criar uma corrente intelectual que formule essa crítica categorial em termos teóricos sem considerar as necessidades da praxis na qual forçosamente estamos inseridos. Então, a teoria crítica deve ter a coragem de não se sujeitar às necessidades, às demandas de uma praxis que é necessária, mas que de momento ainda não pode ter a força para tornar essa crítica categorial prática sem mediações. Segundo tópico que eu somente posso formular a partir da perspectiva europeia é o problema da crítica da ideologia. Existe uma tendência, eu a conheço da Europa, na qual os novos movimentos sociais, os movimentos na direção da crítica à globalização se formaram em grandes demonstrações. Desde o fim dos anos 90 nós podemos ver que existe um movimento social com milhões e milhões de participantes. Ora, há muitas pessoas de esquerda que pensam que a época das vacas magras passou, agora tudo está florescendo, vicejando, estamos entrando de novo na era dos movimentos, existe uma praxis maravilhosa. Ora,
Mas quem diz isso é justamente aquela esquerda que não quer formular a crítica categorial, razão pela qual essa esquerda está inteiramente cega com relação aos movimentos. As pessoas ficam entusiasmadas apenas porque há movimento. O movimento é aplaudido por ser um mero movimento. Agora, a direção na qual ele vai, na qual ele se desenvolve, tudo isso fica no escuro. Na minha opinião, a tarefa da crítica radical, inclusive aos movimentos sociais, deve significar que se desenvolva o que eu chamaria de solidariedade crítica. Solidariedade, sim, sempre a favor, sempre onde se formam movimentos sociais que fazem cobranças com relação a uma vida melhor das pessoas, que não concordam com o desenvolvimento do capitalismo. Eu acho que aqui a gente deve ser solidário. Agora, não de forma acrítica. Esses movimentos, num primeiro momento, não articulam outra coisa senão a necessidade das pessoas recuperarem o trabalho, de recuperarem a possibilidade de regular o mundo pela instância da política. Isso deve ser criticado, deve-se analisar a crise categorial e mostrar que esta é uma ilusão. Essa ilusão deve ser combatida mesmo se nós, num primeiro momento, conquistamos inimigos com isso. Mas as experiências próprias que os seres humanos fazem levam as pessoas a uma situação na qual podem reconhecer que elas estão sucumbindo a ilusões. Existe ainda um outro tópico que eu não posso avaliar com relação ao Brasil, mas eu posso falar muito bem com relação à Europa e à Alemanha. O que vale para nós, para os teóricos, isso vale evidentemente também tão bem para os ativistas. As ativistas desses movimentos, elas não se encontram além das formas burguesas, mesmo comportando-se criticamente, são sujeitos do dinheiro e sujeitos da concorrência. É perfeitamente possível, e na Europa tais tendências existem, que nos movimentos sociais surja algo como racismo ou mesmo antissemitismo. Trata-se de ideologias da concorrência, de explicações irracionais, destrutivas da crise. Isto é nada mais do que a tentativa de excluir determinadas pessoas. Quando se diz nós queremos determinados movimentos sociais para nós, para os alemães, para os europeus, mas não para os outros, esses outros que fiquem fora. Então, na verdade, trata-se de um pensamento limitado que se baseia na concorrência e que é solidário, sim, mas solidário de forma racista. E a solidariedade racista não é solidariedade que mereça esse nome. Tais tendências existem fortemente na Europa e nós precisamos enfrentar isso mesmo se nós conquistarmos apenas inimigos. A tarefa da crítica categorial é precisamente chamar a atenção a essas relações, a esses nexos. Não sei como as coisas se passam no Brasil, mas eu penso no mundo inteiro onde há movimentos sociais, existem diferentes ideologias que procuram recuperar o movimento e fazê-lo se retrair para dentro da imanência falsa. Também aqui existe uma relação de tensão e essa relação de tensão deve ser suportada. Se nós levarmos a sério o objetivo da emancipação, as pessoas que estão nos movimentos, os pobres, não são necessariamente melhores. Podem desenvolver nas suas cabeças ideologias que são igualmente destrutivas e que não levam à emancipação, mas que levam a lugares inteiramente distintos. Com isso, eu quero chegar ao fim da minha exposição, com essa última parte da minha conferência, que talvez seja percebida como excessivamente crítica. Eu quero apenas chamar a atenção com relação aos problemas. A marcha forçada da sociedade feticista até a sociedade emancipada, essa marcha não existe. Mas o processo é muito complexo e se nós levarmos a crítica categorial a sério, então será necessário enfrentar essa complexidade, encará-la olho no olho. E aqui aparece um problema que eu quero comentar no fim da minha conferência.
um problema que também merece ser levado a sério. Essa crise categorial é global. Ela acontece no mundo inteiro. Nós a experimentamos na Europa tanto como vocês aqui a experimentam no Brasil. Trata-se de uma crise que é genérica e absorve o mundo inteiro, pois o mundo inteiro, entre mentes, está se movendo nas categorias do sistema fetichista, nas categorias do sistema abstrato, do trabalho abstrato. Agora, com isso eu falo sobre o outro lado da medalha. Essa crise, que para todos é a mesma, transcorre em todos os lugares em condições sempre peculiares, pois a sociedade mundial do capital, essa sociedade está desenvolvida de forma desigual. Mesmo no âmbito da Europa, existem grandes diferenças. As brigas entre os movimentos sociais da Alemanha são inteiramente distintas do que as brigas entre os movimentos sociais da França. E se eu penso em países como o Brasil, então provavelmente as condições são também inteiramente diferentes. O que segue de tudo isso? Creio que existe uma tarefa comum uma tarefa de história universal, uma tarefa transnacional, de que essa crítica categorial seja desenvolvida em conjunto. Simultaneamente, nós sempre precisamos levar em consideração as condições específicas dos diferentes países e ajudar-nos, criticar-nos reciprocamente. Quer dizer, não posso apenas eu chegar ao Brasil, fazer conferências para vocês e vocês ouvirem as minhas conferências. Inversamente, nós, europeus, os intelectuais europeus também devem aprender um pouco da periferia. Também precisam ver como os movimentos sociais se formam aqui, o que há de formas novas de movimentos sociais, de movimentos de crítica. Deve formar-se, deve constituir-se uma espécie de marco comum que permita uma crítica categorial teórica e que permita articular nexos concretos com as condições concretas nos diferentes países e nas diferentes regiões do mundo. Isso tudo implica que um aprenda do outro, que um país aprenda do outro. Nesse sentido, eu creio que isso será possível se nós levarmos isso a sério. Nesse sentido, será possível uma solidariedade não mais internacional, mas transnacional. Quer dizer, não a solidariedade oficial dos partidos nacionais dos trabalhadores que estão, por assim dizer, em relações diplomáticas como os governos, mas uma coisa inteiramente diferente, uma solidariedade direta transnacional, o desenvolvimento comum de uma teoria crítica que é feita pelas pessoas nos próprios países e não de cima para baixo, nessa posição dos partidos nacionais, mas a partir da posição de uma crítica transnacional de cunho radical. Eis o signo do novo, o signo daquilo que poderia ser o novo. A velha solidariedade internacional está rompida, pertence ao passado. O Partido dos Trabalhadores, no sentido clássico, já não existe mais, ou melhor, transformou-se em algo inteiramente diferente, transformou-se em portador da administração das crises do capitalismo. Os novos movimentos emergentes de baixo para cima, os novos movimentos transnacionais, esses sim precisam adquirir primeiro clareza a partir sobre si mesmos. Então, essa forma da crítica categorial é um tópico importante para que se chegue a uma discussão conjunta. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada.